Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Misserlaine Sanches, treinadora mental, reprogramadora, e hoje eu quero contar um pouco mais da minha história, um pouco mais de tudo que eu vivi para chegar até aqui e de algo que me pegou assim de surpresa e talvez isso esteja acontecendo com você. E eu vejo que a minha vida, ela não é mais sobre mim, sobre o que eu passo, sobre o que eu vivo, sabe? Porque não faz sentido nada disso se não for compartilhar com pessoas que precisam despertar, que precisam ver a vida de outra forma. Então eu corri para vir gravar esse vídeo, para poder compartilhar uma experiência e as fichas que me caíram, né, nessa noite. Eu tenho uma vida assim, bem corrida, porque eu tenho as gravações, eu tenho os atendimentos, eu tenho as limpezas. E aí, quando foi agora, essa noite, cada um final de semana é dividido, né, da minha filha, que só mora eu e a minha filha. Então, cada um final de semana, cada um fica com um. Mas geralmente sempre tem alguém em casa, a minha sobrinha vem, a minha outra filha, às vezes ela dorme aqui, então eu sempre tenho alguém. E quando foi agora, eu fiquei só. E eu não estava muito bem, eu terminei o atendimento, terminei o trabalho e não me senti muito bem. Então eu fiquei em casa e como eu estava, eu e a divindade, eu comecei a refletir alguns pontos, sabe? O quanto antes, quando isso acontecia na minha vida, de eu parar para sentir, né, a solitude, a solidão, quanto isso me magoava. E eu recordei de muitas coisas como eu tinha a necessidade de ter alguém. E eu comecei a ver que na casa dos meus pais, eu sempre, quando eu saí de lá, eu já tinha minha filha e tudo. Então eu já estava quase 30 anos quando eu saí da casa dos meus pais. E na casa dos meus pais, no início era eu e os meus irmãos e o meu pai, então a gente sempre teve a casa cheia, a gente sempre teve convívio. Quando eu saí da casa do meu pai, eu saí porque eu fui morar com a pessoa, porque eu engravidei, então mais pessoas na minha vida. E quando houve essa separação e eu comecei a viver e lidar comigo mesma, foi muito desafiador. Porque eu nunca tinha vivido comigo, sabe? Eu nunca tinha parado para me entender, para me evoluir. E isso casou muito bem com pessoas que eu atendo, sabe? Embora eu quero dizer assim que eu precisei mover muita coisa, mudar, estudar, soltar, para poder dizer assim como eu amo desfrutar da minha companhia, sabe? E que eu cuido de mim com muito prazer. E muitas vezes, gente, a gente vive um relacionamento amoroso que não nos faz feliz, sabe? Mas a gente fica com medo, né, de não honrar os nossos compromissos financeiros, porque eu sempre tive o desejo no meu coração de morar só antes, mas eu nunca achei que eu era capaz, competente de honrar esse compromisso. E eu sempre trabalhei, então era só crenças e medo. E depois, quando eu me vi sozinha, com as minhas filhas, eu tive que me aprender, era como se eu fosse aprender a andar, sabe? E embora eu era totalmente independente. Eu tinha meu trabalho, eu tinha meu trabalho por fora, eu tinha meu salão, eu tinha uma condição de me manter, manter minhas filhas, mas eu tinha muito medo e muita dependência. E depois que eu comecei a trabalhar com Ho'oponopono na minha vida, tudo isso foi liberado. E assim, e como eu aprecio estar comigo, sabe? E como eu entendo que tantas pessoas estão em relacionamentos tóxicos só por quê? Porque tem medo, sabe? Tem medo de passar pelo o luto, tem medo de passar por esse momento de crise, tem medo de não honrar seus compromissos. Eu quero dizer para você o seguinte, que o dia que Deus ele permitir que algo aconteça na tua vida, ele sabe o que faz. Ele vai prover sobre o céu e terra para honrar junto com você seus compromissos.
Sabe, eu comecei a dizer, se Deus suprir todas as minhas necessidades, nada vai me faltar. E por tudo que eu passei, só fortaleceu minha fé. E eu pude entender isso, sabe? Eu pude entender. Veja como eu amo o Ho'oponopono, porque ele pôde me ajudar a viver esse momento, que era um momento de crise, e hoje poder entender que os meus filhos vão crescer e eles vão seguir a vida deles. E se eu encontrar alguém no meio do trajeto para somar, vai ser muito bom, mas também se não for, eu sou muito feliz comigo mesma. E é você buscar a sua felicidade em você. É só quando você se sente pronta e completa que você vai conseguir dar novos passos e segmentos na sua vida. Eu achava que a pessoa que estivesse do meu lado, o meu parceiro, ele que tinha que suprir as minhas necessidades e eu nunca ia ser feliz. E hoje eu pude dizer que mesmo com o desconforto físico que eu estava, né, eu consegui assim dizer, poxa, como é incrível estar comigo mesmo. Eu posso dizer assim que eu me curei dessa questão de carência e dizer para você, busque ajuda. Eu não me curei sozinha. Eu tive muita ajuda profissional e também eu precisei me tornar uma terapeuta holística. Eu digo que eu sou uma terapeuta da alma. Eu tive de me ajudar a me curar e curar as células do meu corpo, sabe? E era o que eu fazia. Eu fui me estudar, me pesquisar. Todo o estudo que eu fiz foi voltado para me ajudar. Eu nunca pensei, eu nem achava que eu era capaz de poder ajudar a vida de alguém. Então, o meu objetivo era poder me ajudar a sair dali. E eu tive também a ajuda de profissionais excelentes que eu busquei para me libertar, sabe, dessa dependência emocional que eu tinha. E hoje eu estou trazendo esse vídeo para você para dizer assim, se fortaleça, sabe? Se você quer se libertar, quer voar, quer ser feliz de verdade e viver o sobrenatural na sua vida, se fortaleça. A terapia holística é a terapia da alma. Eu costumo dizer que é para voltar para dentro de você, para olhar a sua espiritualidade como tá, para olhar você com mais carinho, com mais amor. Olha para você, porque se você não olhar para você, porque se você não se conhecer e você entender que você consegue se libertar, você consegue se curar, você consegue se libertar, você pode muito mais do que tudo isso, sabe? Se você está vivendo um momento desse, de medo de se libertar de algo, de algum trabalho, de alguma pessoa, de alguma situação, eu vivi uma prisão interna porque eu tinha medo de uma situação que eu vivi, naquele processo que eu vivi. Então, tinha uma situação que eu não queria contar, que eu tinha medo de honrar, que eu tinha medo de fazer. E isso quase me levou à vida. Eu pensei até em me suicidar porque eu não conseguia mais seguir a minha vida assim. Então, eu quero dizer para você que se você ficar calado, que se você ficar aí, ninguém vai saber. Mas pede ajuda e se liberta, porque é incrível, é extraordinário quando você passa a entender que a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você, precisa ser você. E as demais pessoas é para somar na tua vida. E foi muito bom quando eu despertei isso. Eu disse assim que eu levantar, eu vou falar isso para as pessoas. Talvez alguém precise ouvir. E eu convido vocês todas as terças-feiras a participar de um encontro espiritual, onde a gente vai falar da nossa conexão com o eu, lá no Instagram, todas as terças-feiras, às 19h30, e será um prazer. Também estou esperando para as nossas mentorias, que eu amo demais conversar com você. Perde tempo não. Se bota no colo, se perdoa, se cuida, se ama, que os demais, o divino ele vai trazer até você.